surgiram novos detalhes sobre a fita que mostraria a criatura de Varginha, o ET de Varginha. E alguns detalhes que foram revelados me deixaram com a pulga atrás da orelha e eu estou aqui hoje para compartilhar esse sentimento com vocês. Vamos analisar todos os detalhes dessas declarações. Mas antes de prosseguir com essa matéria, quero dar parabéns para a Insider, que completou 7 anos. Nossa, o tempo voa. Esses 7 anos eu acho que eu sou parceiro deles já faz uns 2 anos e meio. Mas 7 anos aí, parabéns para a Insider, essa empresa, essa marca que conseguiu unir, integrar tecnologia e moda. Tecnologia essa que eu não canso de falar, que é proveniente de pesquisas espaciais. E eu sei que isso é um bordão, mas eu acho irresistível. Eu não vou conseguir deixar de falar, porque a Insider faz aniversário, mas quem ganha o presente é você. Mas é verdade, eles fizeram aniversário nesse mês de abril e encheram o site deles com vários descontos. E você já sabe, se você usar o cupom SCHWARZA12, que é o meu cupom que te dá desconto de 12%, e juntar com os descontos de aniversário que estão rolando lá no site, os descontos podem chegar até 27% para você. Ó, isso aí tá imperdível. Pode ter 27% de desconto para comprar um Futuro Shorts ou então até t-shirt, essa camiseta que eu estou usando aqui, que tem até o logo da aniversariante, né? Essa camiseta aqui é incrível, ela tem várias vantagens em relação às outras. Por exemplo, você não precisa perder tempo passando roupa porque ela desamassa no seu próprio corpo, ela evapora o suor rapidamente, né? Você não vai ficar encharcado de suor que nem um maluco, e também é anti-odor. Mas olha, essa promoção de aniversário que está rolando no site da Insider é por tempo limitado, até porque ela não faz aniversário o ano inteiro, é só um mês. Ela começou no dia 15 deste mês e vai até o dia 28. Então você vai lá no site que está aqui embaixo na descrição, usa o cupom SCHWARZA12 que te dá 12% de desconto e some com as outras promoções de aniversário que estão rolando lá no site. E aí, curtiu as vantagens? Quer mais vantagens? Então te dou mais vantagens. Do dia 18 até o dia 21 de abril, ou seja, esse final de semana que está chegando, na compra de qualquer coisa lá no site, o frete é grátis. Você não vai gastar com frete. Então tá aí um ótimo final de semana para você conhecer os produtos da Insider, que acabou de fazer aí 7 aninhos de idade. Bom, recado dado, agora vamos lá comentar essa matéria de hoje. Pois é, meus amigos, estamos de volta aqui para comentar mais uma vez essa novela que se tornou o caso do ET de Varginha. Digo novela porque apareceram fitas falsas na internet, gente falando que viu, gente falando que não viu, falando que não existe, enfim, tá uma confusão danada esse caso. E já faz mais de uma semana que eu não abordo esse tema aqui no canal, tema que eu digo alienígenas, coisa e tal, porque, como eu já disse, né, algumas vezes aqui, eu só volto a falar desse assunto quando tiver realmente alguma coisa relevante. E ontem me mandaram esse vídeo, né, que mostra o Alê conversando num podcast. O Alê, para quem não sabe, é o cara, é o host lá do podcast Paranormal Experience, né? E ele descreveu mais uma vez o que ele viu nessa fita. Ele deu novos detalhes aqui que corroboram com uma ideia que eu estava tendo aqui um tempo atrás. Então, hoje o vídeo vai ser um react. Eu vou pegar o trecho aqui onde ele comenta dessa fita que ele viu. Então, separei aqui o trecho que ele comenta sobre o que ele viu na fita. A gente vai assistir, não vou assistir inteiro, né? Um podcast inteiro, mas só o pedaço onde ele descreve o que ele viu. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser assistir na íntegra. Então vou dar o play aqui, vou até desligar meu microfone para não dar a microfonia, né? Tinha efetivamente uma criatura numa mesa com pelos nas costas, com tipo uns líquidos, uns sebos assim. A pele era provavelmente por causa do VHS, assim, mas era meio roxeada, tipo um roxo desbotado. O bicho vira, né, a mão com a luva, vira o bicho mole, a cabeça realmente maior, parecia ser um ser bípede, mas talvez mais curvado. Na primeira cena que eu vi, que tinha os pelos nas costas, dava pra você ver as marcas assim da coluna, sabe? O quê? 1 metro? Qual o tamanho, mais ou menos? Cara, devia ter sei lá, 1 metro, 1,10 m, assim, no máximo, né? E assim, qual que é a grande história, né, do que eu vi lá? É que, obviamente... A qual distância tava? Cara, tava próximo, assim, tava tipo... Não era uma câmera de segurança, então? Era não, era uma câmera na mão. Alguém tava ali andando operando com a câmera, exatamente. O que pegou muito pra mim é o seguinte: a criatura que tá lá não é um ET clássico do cinema ou dos livros, não
Não é uma criatura que você olha, cara, isso é um ser alienígena. Essa parte é bem interessante. Ele fala que a criatura que ele viu nesse vídeo nada se parece com a criatura alienígena que está no imaginário das pessoas. Imaginário esse que foi construído com base nos filmes, animações, literatura e coisa e tal. Então, a criatura que ele viu difere, né, desse tipo de alienígena convencional. E ele falou também que o bicho tinha pelo nas costas, né? Então, vou dar continuidade aqui. Igual de Hollywood, não é. Sim. Tá? Ele lembra a descrição que as meninas deram, que todo mundo falou. Os elementos estão no ser. Por exemplo, a cabeça grande, inchada, beleza. Os olhos, tá? Os olhos, que igual todo mundo representa, como sendo aqueles olhos gigantescos, tipo um olho de tamanho desproporcional, não era isso. Era meio que um olho de tamanho normal, mas saltado para fora e muito inchado em volta. Então eu falei isso já. Que me lembrava muito quando você toma. Você já viu quando a pessoa toma uma picada de abelha? Sim. No olho? Que fica aquela pálpebra, fica aquele. Era mais ou menos isso, parecia que era um olho muito inchado. Mas não era aquele olhão grande igual de cinema. Entendeu? Aqueles olhos profundos. Mas não um inchado de estrangulamento ou qualquer coisa do tipo. Não, cara, era um inchado de como se fosse uma alergia mesmo. Parecia muito uma picada de abelha. Uhum. Entendeu? Aí, por exemplo, os chifres na cabeça. Puta, tinha chifre. Não tinha. Não era. Não tinha chifre igual. Que eles mostram 3 calombos na cabeça. Não era isso. Eram inchaços, assim, de uma pele batida. Parecia. É tipo. Sabe luta de MMA, UFC? Sim. Quando o cara tá uma porrada, fica Sim. tipo um galo na Sim. cabeça? Cara, era meio aquilo. Não tinha uma. Quase hematomas, né? Exatamente. Parecia que era um processo inflamatório, assim, alérgico. Um bicho que estava tendo um processo alérgico muito forte. Mas assim, você olha ali, você vai falar que é um ser ali de fora do planeta Terra, dentro dos nossos arquétipos de imagem, não é. Tá? É uma criatura nunca antes vista. Tudo bem. É uma criatura que talvez não seja desse mundo. Tudo bem. Mas não bate com um ser alienígena inteligente. Nenhuma aberração humana, sei lá, um ser que nasceu. Cara, poderia ser, porque o que eu conversei com o rapaz que tem a fita, ele fala que as pessoas ventilam isso, os biólogos, os veterinários que estão lá, né, O que pessoas extremamente produtivas, como Jeff Bezos, Elon Musk e Bill Gates, usam para conseguir fazer tanta coisa ao mesmo antropólogo, sei lá, ele fala que as pessoas que estavam nessa sala discutiam essas possibilidades. Pode ser um tipo de primata desconhecido, ou algum tipo de ser abissal que vive em cavernas subterrâneas. Realmente, assim, a sensação que me pareceu um pouco isso. Me pareceu ser uma espécie de primata que habitava cavernas profundas. Então tinha, assim, resquícios de pelos, mas ao mesmo tempo não tinha tanto. Então era uma pele meio viscosa, meio cebosa, sabe? Então, assim, pode ser algum elo perdido de algum ser que vivia no fundo das cavernas. Você entendeu? Que já é maluco de qualquer forma. É absolutamente maluco isso, né? Valia mais do que os 51 mil. Pois é. E aí, o que aconteceu? Esse rapaz, ele apresentou essa fita, ele falou que apresentou essa fita para um ufólogo. Para um ufólogo renomado. Apresentou mais tempo, tipo uns... Liga nessa parte, porque essa parte é muito importante, né, nessa história que ele está contando aqui. Importante no sentido de que, eu sempre falei aqui, como é que essa fita, com essa relevância que ela pode ter, ficou escondida há 30 anos, né, quase 30 anos. Como que isso não vazou de alguma forma? Escutem só o que ele vai falar. 5 minutos. O que acontece? Para você foi 1 minuto só. Foi 1 minuto e meio, mais ou menos. O que acontece? Esse ufólogo teria ficado absolutamente frustrado com o conteúdo da fita. Por quê? Porque ia contra a crença de que
o ET de Varginha veio numa nave. E o que aconteceu? De vez em quando o cara aparece e me fala alguma coisa, o cara da fita. Tá? Ele ainda aparece. Às vezes aparece, às vezes manda uma mensagem do nada. O que acontece? Parece que esse ufólogo teria ameaçado ele a não revelar a fita. Ameaçado. Feito ameaças absurdas. E, inclusive, coisas estranhas começaram a acontecer com esse cara. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai muito contra a crença popular a respeito de Varginha, de que quem persegue as pessoas é o exército. São os militares. O que esse rapaz me conta é que ele está sendo perseguido por esse ufólogo que viu o material da fita e percebeu que não era aquilo que ele esperava que fosse. Então ele falou que ele recebe ameaça direto, falou que jogam coisas na fachada da casa dele, dão pedrada o tempo todo, falou que ligam para a mãe dele ameaçando. Amigos, então dei uma pausa aqui, né? Vou deixar o vídeo aqui embaixo para quem quiser assistir na íntegra, mas muito interessante tudo que o Ale falou aí nessa entrevista, ele deu novos detalhes, né? Pelo menos na entrevista anterior que eu tinha visto dele, ele não tinha falado nessa questão da ameaça, pelo menos a parte que eu vi, né, da questão da ameaça que o cara tinha sofrido. E isso meio que inverte a situação, porque até então os ufólogos por aí falam, né, que o exército segura a informação porque não querem revelar, que não sei o quê. E na verdade seria o contrário, né? Algumas pessoas da parte da ufologia visando lucrar, a própria cidade de Varginha lucra com a lenda do ET de Varginha. Tem turismo lá. Vocês sabem muito bem, né, que tem todo um local temático ali para você ir lá conhecer, usando a lenda do ET de Varginha. Então, se revelar essa fita e mostrar que é uma criatura da Terra, né, de repente um animal não catalogado, tudo isso acaba. Toda essa mística acaba, toda essa repercussão acaba, as pessoas que estavam faturando dinheiro com a lenda já eram uma fatura a mais, e é fim da história. Então, a pessoa que está fazendo essas ameaças deve ter recursos, né? E eu conheço muita gente da ufologia que tem recursos, né? Descarto, né, algumas pessoas, por exemplo, o Edson Boaventura, ele está que nem eu, procurando informação, desesperado para tentar achar a resposta, né? Então, se vocês estão pensando que ele, com certeza não é porque ele é meu amigo, e eu estou acompanhando a busca dele pela verdade. Então, seria outra pessoa, no meu entender, que estaria aí frustrado com essa fita e que estaria ameaçando o dono dessa fita aí. E é uma coisa que eu sempre falei aqui no canal, que era mais provável que o ET de Varginha fosse uma criatura, que fosse de repente um animal, né? Eu achei estranho na época o lance, o Sacani tinha falado lá no Ciência Sem Fim de animais de caverna, porque nas cavernas do Brasil, lá de Minas Gerais, não tinha animais com esse tamanho que ele falou, né? De 1 metro e pouco. Eram animais menores, né, que existem nas cavernas de Minas Gerais. Mas pode ser alguma coisa não catalogada, alguma coisa nova, alguma coisa fora de série, né? E aparentemente machucada, né? Calos na cabeça, olho inchado, enfim. E tem pelos, então é uma criatura que soa algo irracional e não algo que dirige uma espaçonave, algo que seria capaz de raciocinar que nem os seres humanos, ou até superior aos seres humanos. Então eu acho que isso, para mim, não sei vocês, mas isso para mim só fortalece a narrativa de que o ET de Varginha na verdade foi uma grande confusão, algum tipo de animal ou criatura que escapou de algum lugar e apareceu para aquelas meninas. Eu ficaria assustado se eu tivesse a idade que elas tinham naquela situação, ficaria impressionado. Então é isso. Agora, enquanto essa fita não aparece, para mais conclusões, eu fico com essa impressão. Eu já falei, não estou batendo o martelo aqui, mas eu fico com essa impressão de que realmente aconteceu alguma coisa naquela região, mas que não era coisa vinda de outro planeta, e sim alguma coisa daqui da Terra, de repente, alguma coisa exótica, não catalogada, né, qualquer coisa desse tipo, e que é escondido porque, enquanto escondido, a verdade, algumas pessoas saem lucrando. Pois é, meus amigos, que coisa, hein? Então, é por isso, gente, que eu resolvi não tocar muito nesse assunto, né? Só que eu tivesse alguma coisa realmente relevante, porque
tem muita picaretagem no meio, gente. Tem muita picaretagem no meio. Então, é uma coisa assim... Eu fiquei impressionado quando essa informação chegou para mim. E, como sempre, conforme as investigações vão avançando e você vai conversando com pessoas e evidências vão aparecendo ou não aparecendo, aí você vai chegando a algumas conclusões que, de repente, a coisa não é tão fantástica assim. Obviamente, eu vou voltar com esse assunto quando tiver alguma nova coisa, um novo fato, né, pra gente comentar aqui. Mas enquanto não tiver, não volto a tocar nesse assunto, né? Vou voltar a falar de tecnologia, ciência, astronomia, que é uns assuntos que eu gosto bastante de falar. E, enfim, vamos ver no que vai dar isso, né? Mas faz muito sentido o que o Ale falou nessa entrevista. E vocês, o que vocês acham? Acham que faz sentido? Ou vocês ainda acreditam que seja algo escondido pelo exército, algo que veio do espaço? Enfim, o comentário aqui é de vocês. Tenham a liberdade para falar aí o que vocês pensam. Beleza, pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui. E lembrando, vai lá no site da Insider e usa o cupom SCHWARZA12 para aproveitar as promoções que estão acontecendo no site. Usando o cupom SCHWARZA12, você soma as promoções, os descontos, que podem chegar até 27%. E nesse final de semana, ó, sem frete grátis, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande final de semana para vocês. Eu ia falar grande abraço, misturei com um grande final de semana. Um grande abraço para vocês e um ótimo final de semana. E hasta!